Ainda vou dar continuidade aqui falando um pouco sobre variável, e eu quero falar um pouquinho sobre a questão de concatenação ou sobre como mesclar uma variável, ou então, entendendo de outras palavras, como juntar variáveis. E também falar sobre a diferença entre aspas duplas e aspas simples. Então, a primeira coisa, vamos entender o que é mesclar, ou concatenar, ou juntar. Vou escrever aqui criar uma variável. O nome dessa variável vai ser nome e o conteúdo da variável vai ser curso. Outra variável que eu vou criar, além do nome do curso, vou criar uma variável chamada aula e vou dar a aula quinta aula. Ok? Agora aqui que entra a questão. O que é concatenar? Concatenar literalmente é juntar uma variável com outra variável. O que é mesclar? Juntar uma variável com outra variável. Como que eu junto ou como que eu mesclo? Bom, no PHP, é muito simples. Basta você criar uma outra variável, eu vou criar aqui tudo, né? E vou colocar título do curso. Então ele vai ser igual a quê? Ele vai ser igual ao nome, ponto e aula. E agora vamos mostrar na tela. Para mostrar na tela, nosso comandinho mágico, que é o equal. E aí o que eu vou colocar aqui? Título do curso. Onde que está explicando aqui que eu estou juntando ou estou concatenando ou eu estou mesclando as variáveis? Bom, no PHP, quando você coloca uma variável para uma variável, você já sabe que ela é identificada pelo cifrão. Quando você coloca o nome da variável, seguido de ponto, e logo na frente você coloca ou uma variável, ou um texto, ou qualquer outra informação, o PHP entende que nós estamos concatenando as informações, ou seja, nós estamos juntando uma variável com outra variável ou com um texto específico. Então, o ponto entre os dois valores indica que nós estamos juntando. Então, eu estou pegando título do curso, que vai ser igual a nome, que é igual a curso, e aqui escrita aula está errada, vamos escrever direito, mas o título da minha a aula do meu título, ou seja, título do curso é igual a nome, ponto, aula. E aqui o que eu estou fazendo? Eu estou apenas juntando. Vou salvar. Vamos ver, juntar aqui, vamos atualizar o nosso sistema. Opa, deu um erro na linha 6. Bom, deixa eu aproveitar esse erro que está dando aqui e te explicar algo. Eu já falei em algumas outras aulas, mas eu vou falar de novo. O PHP, ele é um interpretador, na realidade, um servidor interpreta o PHP linha por linha. Ou seja, ele vai começar de cima para baixo. Então, quando você manda executar um programa PHP, um arquivo PHP, ele vai começar na linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, como ele está falando aqui, está dando erro na linha 6. Eu vou abrir aqui para nós entendermos. Observe que nós temos 8 linhas no nosso arquivo. Ele começa na linha 1, abrindo o arquivo com a tag PHP para identificar que é um código PHP. A linha 2 está em branco, mas ele considera. A linha 3, ela vem criada a variável nome com conteúdo do curso. A linha 4, nós temos a variável aula, que é igual a quinta aula. A linha 5 não tem conteúdo. E nós chegamos aqui na linha 6, até a 7 e a 8ª. Onde que deu erro? O erro aconteceu na linha 6. Então, nós vamos abrir aqui para você entender que o PHP ele fez até aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando ele foi executar a linha 6, ele descobriu, ei, tem erro aqui. Tem alguma coisa aqui que eu não consigo interpretar. Como que ele não consegue interpretar? Porque ele colocou aqui, ó, erro de sintaxe. Então, tem algo aqui que não faz parte da linguagem. A linguagem não entendeu o que está escrito. E aí ele fala, onde que está o erro? Ele vai falar que é uma variável e vai dar o nome da variável. Então, o título do curso, na linha 6, está com erro de sintaxe.
O que aconteceu então com as outras linhas que são a 7ª e a 8ª? O PHP interrompeu a execução. Porque como ele funciona linha por linha, interpreta linha por linha, quando ele chega a um certo momento e ele achou um erro, ele não passa para frente. Por isso que chamam que é uma linguagem interpretada top-down, de cima para baixo. Então chegou ali, opa, errou, ele para. É só para você entender como é que funciona o PHP e como que ele interpreta, né, o arquivo em si. Mas vamos entender aqui por que aconteceu o erro na linha 6. Simples. Observa que, eu já falei para você em outras aulas, que todas as vezes que você terminar de escrever um código, uma linha ou algo parecido, você precisa falar para o PHP o quê? Ponto e vírgula. O que quer dizer o ponto e vírgula? Encerrado. Aquele bloco, aquela linha, aquele contexto está pronto. Então, como eu não coloquei o ponto e vírgula, ele passou para a linha 5 e falou assim, não tem nada aqui, então não tenho que interpretar porque é espaço. Ele chegou aqui e repara, o que é isso aqui? Porque se eu tivesse colocado isso aqui, ó, provavelmente daria erro do mesmo jeito. Então, para eu falar, olha, encerra essa linha e passa para outra, ponto e vírgula. Eu já cometi bastante erro desse, provavelmente você também irá cometer. Então, quando der algum erro, normalmente, não se preocupe muito onde deu o erro na linha. Olha na linha anterior, para ver se você não esqueceu de colocar o ponto e vírgula. Como eu já coloquei, vou salvar. Espero que agora esteja tudo certo. Vou executar e vou lá, curso, 5ª aula. Ah, mas está tudo junto, né? Como que eu resolvo? Bom, a primeira coisa que você tem que entender é o que nós estamos fazendo, que é uma concatenação. Eu tenho duas maneiras de fazer. Observa que ele deu um espaço depois do nome e deu um espaço antes da aula. Então, isso aqui não resolve nada. Eu posso fazer o tanto que eu quiser. Não vai acontecer nada aqui. Porque o PHP vai entender que é ponto. Porque a minha variável, ela abriu e fechou. Então, o PHP vai entender só o conteúdo literal que está aqui dentro. Então, como que eu faço para dar um espaço logo depois que eu quiser concatenar alguma coisa? Outro detalhe. Eu posso colocar junto ou eu posso colocar separado. Eu, particularmente, gosto de colocar separado sempre que eu vou concatenar uma variável. Eu dou um espacinho, coloco outro espacinho. Ah, para que eu faço isso? Bom, para eu identificar até mais fácil, porque às vezes a gente coloca aqui, ó, até você entender que às vezes você captar que aquele pontinho está concatenando, demora um bocadinho de tempo. Então eu faço assim, eu acho mais bonito e acho mais legal. Então como que eu faço para dar um espaço? Bom, você tem duas formas. Você pode dar um espaço logo aqui. Por que eu dou um espaço aqui? Ele vai entender que tem espaço. Porque eu criei uma variável do tipo string, ou do tipo texto. Nós já falamos isso em outras aulas. Então, todas as vezes que estiver entre aspas, o PHP vai entender que ele é um texto. Então, eu posso colocar logo depois do primeiro do curso, ou eu posso colocar antes da 5ª aula. Vamos ver se funcionou? Vou salvar. Vamos executar. Ó, funcionou. Ele entendeu. Por que ele entendeu e deu espaço? Porque o próprio espaço também é contado como um string. Porque ele é um texto, é um caractere como qualquer outro. Beleza, e se eu não quiser fazer assim? Eu posso tirar o espaço daqui e posso vir aqui, dar o espaço e concatenar de novo, ou juntar de novo. Então eu estou juntando a variável nome com um espaço também mais aula. Funciona? Vamos salvar, executar da mesma forma. Não mudou nada. Então é tudo uma questão de como você pretende fazer, a maneira que você quiser fazer. Todas elas vão funcionar. Como que eu faço então? Existe uma outra maneira de eu fazer esse tipo de concatenação, de eu juntar, de eu mesclar uma variável? Tem também. Eu posso pegar esse conteúdo todo aqui, ó. Se eu não quiser fazer tudo numa linha, eu vou copiar, vou colar aqui embaixo. Eu posso fazer isso aqui, ó. Ponto e vírgula. E colocar um pontinho aqui, ó. Ponto igual. Aí não vai ser nome, vai ser igual, vai ser aula. Será que funciona? Vamos salvar. Olha, funcionou do mesmo jeito. A diferença é que está faltando o espaço. Então eu vou
de novo aqui. Ponto. Aí você me pergunta, por que você colocou ponto igual e ele concatenou título do curso com o título do curso? Porque quando você coloca aqui na frente o ponto igual, você está falando o quê? Título é igual a título mais aula. Ou seja, junta o título que eu já tenho, que é nome, mais o título novamente com a aula. Ok? Então, se você quiser fazer dessa forma, funciona do mesmo jeito. Se você quiser fazer junto aqui, também funciona do mesmo jeito. Você pode perguntar, como que eu faço? Bom, isso depende muito do que eu estou fazendo. Eu gosto muito de utilizar assim, linha por linha. Eu acho que fica mais bonito, eu acho que fica mais interessante e dá para você depois, quando você for fazer uma revisão do código, você ter uma clareza melhor do que está acontecendo. Porque linha por linha fica mais fácil de você depois achar um erro, um possível nome que você escreveu errado, uma variável que você escreveu errado. Então eu acho mais legal. Ok. Então nós aprendemos como que concatena uma variável, como que mescla uma variável, como que junta uma variável. E aonde que entra então a questão das aspas duplas e aspas simples. Beleza. Eu vou apagar isso aqui. Vou colocar aqui. Vou colocar novamente a aula aqui em cima. E vou trocar. E vou juntar aqui. Vou colocar entre aspas duplas. Ok. Vou juntar. Vou salvar. E vamos ver o que acontece. Ó, mudou alguma coisa? Nada. Só tem um pontinho a mais ali que não é necessidade. Que é esse ponto aqui, ó. Ok. Ok. Salva. Curso. Quinta aula. Ele está entre o quê? Ele está entre aspas duplas. Quando eu coloco aspas duplas, o PHP vai pesquisar, ou seja, vai interpretar tudo que está entre as aspas e verificar se ela é um nome literal ou se ela é uma variável. Como que pode ser literal? Literal é isso aqui, ó. Eu vou escrever estamos no, aí vem nome, curso, espaço de. Vou salvar novamente e vamos executar. Estamos no curso de quinta aula, ou seja, então eu vou mudar aqui, PHP, ficou feio, né? PHP. Isso, salvar, vamos executar, salva, olha lá. Estamos no PHP de quinta aula, ou seja, o que o PHP entendeu? Que estando entre aspas duplas, isso aqui é um nome literal, estamos no, e aí ele chegou na próxima linha, ou seja, no próximo texto, ele entendeu que isso aqui é uma variável. Qual que é o valor de variável? PHP. E aí logo depois ele vem o que de novo? Vem o D. Ele entendeu que é literal. Por que é literal? Porque não tem o símbolo de cifrão. E aí ele colocou, eu coloquei novamente a aula na frente. Então ele entendeu que estamos no PHP na quinta aula. Na D ficou feio. Na quinta aula. Ele está entre aspas duplas, aspas simples. Aspas duplas. Então, se está entre aspas duplas, o PHP vai entender que o que está entre as aspas duplas e o que tem cifrão, ele entende como sendo uma variável. Tá, onde que entra então a questão da aspa simples? Bom, vou mudar aqui para aspas simples. Vamos salvar novamente e vamos atualizar. O que aconteceu? Algo deu errado. Olha só, estamos no nome na aula. Cifrão nome na cifrão aula. Ué, por que não mostrou o conteúdo de nome e não mostrou o conteúdo de aula, que são uma variável?
Justamente essa é a grande diferença entre aspas duplas e aspas simples. Quando você coloca aspas simples, o PHP entende que o que está entre elas é um conteúdo literal, é o mesmo que eu estivesse colocando isso aqui, ó. Então ele ignora, porque observa que a coisa até mudou, ele não entendeu nada aqui, ó. Que quando eu coloco aspas duplas, olha lá, mudou, ele já entendeu outra coisa. Mas quando eu coloco aspas simples, o que ele entendeu? Isso aqui é um nome, é apenas uma informação, não vale nada. Então, a grande diferença entre aspas simples e aspas duplas eu estou falando não PHP especificamente. Aspas duplas, se você colocar uma variável entre elas, o PHP entende e mostra o conteúdo, o valor. Aspas simples, não importa o que você coloque entre elas, o PHP vai entender como literal. Então, essa é a grande, digamos assim, a cereja do bolo. Porque tem muita gente, até programador experiente, que confunde aspas duplas e confunde aspas simples. Espero que você tenha ficado bem esclarecido em relação a essa aula e também você entendeu o que nós fizemos, que é mesclar, concatenar, juntar e a diferença entre aspas duplas e aspas simples. Até a próxima aula.